Outras coisas que a gente pode fazer são vistas auxiliares, vistas de detalhe, planos de corte e depois as folhas de desenho. Então a gente vai explorar um pouco esses menus no detalhamento. Então vou voltar lá para o Solid, tá? Nesse caso, olha, a gente tem aqui, ó, esse grupo de comandos. Então, o primeiro é desenhar vistas principais a partir de vistas já existentes. Então, se por exemplo eu tenho a vista frontal, quero desenhar a lateral esquerda, eu clico lá na vista principal, clico na minha frontal de referência e vou fazer a lateral esquerda, por exemplo, tá? Ou a lateral direita, ou uma vista inferior, certo? Nesse caso não quero, vou deletar. Ou eu posso criar uma vista principal a partir de uma outra vista que eu já tenho também no desenho. Eu posso fazer a vista, usar essa aqui, ó, vou ter a vista lateral esquerda, né? Vista lateral direita, vista lateral esquerda. Então eu escolho ou a vista inferior ou a vista superior. Tá? Então a vista principal aqui eu posso desenhar vistas a partir de desenhos já de vistas que eu já tenho no desenho, tá? Se eu quiser novas, eu tenho que colocar o assistente de vistas aqui, tá? No assistente de vistas eu não comentei, mas uma outra coisa que eu posso fazer é criar a partir de outros. Posso criar no mesmo template, né? No mesmo desenho, eu posso desenhar outras vistas. Ó. Posso clicar aqui, né? Vai aparecer a mesma caixa, né? Eu vou usar escalas que eu quiser, né? E vou desenhar outras coisas. Veja que no caso do meu eixo aqui, né? Eu tenho, ó, a representação da rosca já, tá? Isso aqui é aquela representação de rosca que a gente aprende lá em desenho mecânico. Tá? Então eu posso clicar na cota aqui, ó. E posso, deixa eu desabilitar o valor aqui de habilitar normalmente, tá? Outra coisa que eu posso fazer na cota é clicar aqui, ó, e colocar alguma edição que eu quiser. Por exemplo, aqui é uma rosca M10, né? Então eu posso clicar aqui, ó, e colocar no prefixo M. Quando eu der o OK, ó, ele vai aparecer lá uma rosca M10, tá certo? Posso colocar várias coisas nesse prefixo, sufixo, subfixo, antefixo, tá? Embaixo, acima da cota. Mas nesse caso não quero nem a cota, nem o eixo, só mostrei o eixo para dizer que eu posso inserir outras vistas dentro do mesmo arquivo, tá bom? Bom, então olha, outra possibilidade é usar uma vista auxiliar. Tá? Então na vista auxiliar eu escolho a partir de qual referência eu posso criar uma nova vista. E aí, olha, eu posso criar uma vista a partir desse plano, posso criar uma vista a partir desse plano, que vai ficar igual aos planos que eu já conheço. Mas eu posso criar uma vista a partir de um plano inclinado, por exemplo. Ó. Então, se eu tenho aquela superfície que eu tenho que fazer uma vista de detalhe de AA lá, de uma superfície inclinada, eu posso usar esse comando de vista auxiliar. Então, ó, eu vou desenhar em relação a esse plano, ó, e aí, olha lá, a vista de A, ó, vai ficar visualizada dessa forma aqui, tá certo? Olha lá, aparece a seta, né? O A, e aqui ele fala, ó, visualizar A, tá certo? Se eu quiser eu posso mudar o texto aqui também, mas ele aparece aqui. Eu posso fazer isso em vários desenhos, tá? Quando eu tenho aqueles desenhos complexos que a gente viu lá em desenho mecânico, eu posso usar esses recursos para facilitar a visualização dos meus desenhos. Outra coisa que eu posso fazer é um desenho de detalhe. Então o que acontece? Eu quero ver um detalhe de alguma parte que no meu desenho é muito pequeno e que a escala não está colaborando, certo? Então eu posso fazer o desenho aqui, ó, por exemplo, ó, de uma vista de detalhe de um determinado ponto. Ó. Então se eu quisesse, por exemplo, desse ponto, eu abro um círculo, ó,
E aí, olha, eu vou ter um detalhe daquele ponto ali, tá? E aí eu posso mudar a escala daquele detalhe, ó. Eu posso vir aqui e escolher a escala que eu quero. Então, se eu quero uma vista de detalhe, é óbvio que eu vou querer uma ampliação daquele ponto específico. Então, eu vou escolher um fator de ampliação que eu quiser. Então, eu posso colocar 3 vezes, tá? Ou 4, ou 2. Enfim, eu vou criar uma vista de detalhamento desse ponto. Geralmente é um ponto complexo do meu desenho. Ele vai indicar o círculo aqui para dizer qual é o meu detalhe. E aqui eu vou ter o detalhe do ponto A, que é aquele ponto que eu acabei escolhendo. Então eu tenho aqui o detalhe. Outra coisa que eu posso fazer é uma vista de seção, certo? Então não sei se vocês lembram, mas a gente tem vistas de seção e vistas de corte, certo? A vista de seção é quando eu olho só o que foi cortado. E a vista de corte, eu vejo o que foi cortado e o que sobrou do meu desenho, tá? Lembrando que ambos servem apenas para representação do desenho. Não é que a peça seja cortada. Então, para eu criar uma vista de seção, eu tenho que criar um plano de corte. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, clico no plano de corte, clico na peça em que a seção será apresentada, certo? E quando eu faço isso, as ferramentas vão mudar. Eu vou desenhar uma linha equivalente ao plano de corte. Então, eu vou fazer uma linha aqui, ó, daqui até aqui, certo? Desenho uma linha nessa vista e vou fechar ela. Tá vendo? E aí eu escolho o lado que eu quero que esse plano de corte vá representar. Então, nesse caso, é desse lado mesmo. Feito isso, aí eu consigo inserir uma seção. Clico na seção, clico aqui, e aí, ó, eu vou ter uma vista de um corte total da peça. Então, eu cortei metade da peça, né, e mostro só a parte de seção. Tem como eu configurar aqui o que eu quero ver dessa seção, tá? Por exemplo, se eu quisesse ver só a parte cortada, eu tenho que selecionar aqui, ó, e alterar o que eu vou ver, ó. Certo? Se eu clicar somente seção, ó, eu vou ver só o que foi cortado, que é geralmente como a gente usa a vista de seção. Tá? Aqui eu estou vendo quase que um corte, né? Praticamente o corte. E aqui também, se eu não quiser exibir as arestas não visíveis, ó, eu posso omiti-las, que geralmente é o que a gente faz. Se eu quiser cortar outras linhas, eu também posso cortar, né? Deixar só a seção de novo, ó. Certo? Essa é uma outra possibilidade. Outra coisa que eu posso fazer, né? Não quero seção, vou desfazer as minhas seções aqui. Mais fácil apagar tudo. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte: se eu não souber como faço alguma coisa exatamente, eu posso usar aquele link que eu disponibilizei para vocês aqui, ó. Então, ó, eu tenho aqui o detalhamento do Solid Edge. E é também onde eu me baseei nas minhas aulas, ó. Se eu clicar aqui, ó, no criar desenho de detalhamento, ó, eu vou ter o link, ó, para fazer os recursos de desenho de detalhamento, tá? Inclusive, ó, eu posso vir por tópicos que eu quero conhecer, certo? Então, por exemplo, vista de seção, ó, que era que eu estava fazendo, ele vai me dizer como que eu faço a vista de seção, tá vendo? E aqui eu tenho alguns exercícios, ó, atividades de criação de desenho. Que eu clico aqui, ele vai me mostrar um pequeno tutorial de um passo a passo que eu devo fazer para criar, por exemplo, posicionar vistas, ou criar uma vista de seção quebrada, ou fazer um desenho de uma montagem, ou recuperar cotas, ou fazer anotações, né, que é criar aquelas representações de acabamento superficial, tolerância geométrica, enfim. Tá? Tudo tá aqui, tá? É só clicar. Então eu clico aqui na atividade, posicionamento de vistas, ó, ele vai me dizer o que eu vou aprender nesse ponto, e aqui eu vou iniciar a atividade, ó. E aí ele vai abrir uma janela, e essa janela vai me dizer o passo a passo que eu tenho que seguir para fazer
aquele determinado exercício e aprender como usar o Solid Edge naquele caso. Tá bom? Então, esse espaço disponibilizado pelo desenvolvedor de software é muito interessante. É como se fosse um help com tutoriais, tá? Bom, voltando aqui no software, ó. Por último, ó, eu posso fazer uma vista de seção quebrada. Então, o que eu posso fazer? Ó? Eu posso vir aqui, ó, e criar, por exemplo, nessa vista superior, ó, eu venho aqui e crio um lugar ou um recorte do que eu quero fazer na peça. Ó. Então, eu clico aqui, fecho, certo? Ele vai entender que é isso e aqui eu vou dizer, ó, aonde eu vou cortar essa vista, ó. Certo? Então eu vou cortar ela totalmente e eu posso aplicar ela nessa própria vista ou posso em outra vista que eu quiser. Então, por exemplo, se eu clicar nessa aqui, ó, ele vai, ó, me dar um meio corte, porque eu só tirei um quarto, né? Eu não passei sobre toda a peça aqui. Agora eu vou criar uma vista de seção quebrada, que nem eu fiz antes. Na vista de seção quebrada eu escolho o corpo onde eu vou botar o plano de corte. Vou colocar o plano de corte num retângulo aqui, ó, pelo centro, porque eu quero só o meio corte para representar essa vista. Vou fechar. E vou dizer o comprimento disso. Eu posso colocar só até a metade, ó. Certo? E aí eu escolho aonde eu quero cortar. Se eu quiser cortar essa, ó, só uma pequena seção do corte. Porque eu cheguei só até a metade aqui, tá certo? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, enfim, vou fazer de novo então. Venho aqui na vista de seção quebrada, escolho essa peça aqui, vou fazer novamente o mesmo retângulo pelo centro, certo? Vou fechar e vou escolher novamente agora um corte total. Só que agora, em vez de eu aplicar nessa região, eu vou aplicar nessa região. Então o que acontece? Ele vai fazer o corte de um quarto da peça naquela região que eu quis, ó. Certo? E aí eu faço desenho para representar nessa peça, por exemplo. Então, é uma vista de seção quebrada. Se eu quiser saber mais detalhes sobre essa vista de seção quebrada, eu posso vir aqui, ó, e fazer uma atividade para criar uma seção quebrada. Certo? Então, ele vai me dizer como eu tenho que fazer, ó. A seleção, clique no botão aplicativo, clique no botão Open, clique no padrão, baixe esse arquivo, tá? Esse arquivo ele tá disponível no próprio nesse próprio tutorial, tá? E aqui ele vai me dizer como eu tenho que fazer a vista de seção quebrada para aparecer na perspectiva. Como editar, né?